oferecer essa base pública, mas tomar as pessoas como elas são, ação. Esse é o ponto de partida da teoria da justiça. O que são as pessoas? As pessoas nascem num sistema de cooperação social, do nascimento até a morte, ficam dentro ali. Quer dizer, as pessoas são, eu acho que nesse sentido a teoria da justiça é Gemeinschaft orientiert, né? Ela é claramente, ao contrário do que a gente imagina, a concepção que o Rawls tem do self concreto é um self enraizado em relações e contexto de socialização, né? Então eu acho que o que se espera que esses contextos de socialização promovam, né? Que as pessoas de fato tenham atitudes positivas em relação a si mesmas, né? Claro, aí o Rawls diz, bom, essas instituições, ele vai dizer, olha, vou pegar todas as instituições, né? Vou pegar aquelas que são, digamos, as mais relevantes, que ele diz, olha, vou nomeá-las, ele nomeou lá as instituições mais relevantes, que naquele momento era a família, ele fala ainda monogâmica, né? Que infeliz expressão, mas a família, né? O sistema político e o sistema econômico, né? Mas não dá muito mais pistas. Eu acho que nós há uma por isso eu digo que encaminhar a questão nesse sentido é mais sensibilidade sociológica que o do Rawls, né? Não se trata de ficar aplicando uma teoria para lá e para cá, né? Mas agora pensar de fato quais são aqui os contextos de socialização relevantes, né, que influenciam profundamente a vida das pessoas, desde o seu nascimento até a morte, né. Há um quê histórico nisso, né. Eu falei da ideia de espírito objetivo, o Rawls, ele mesmo diz que o conceito de estrutura básica é vago, né. Assim como eu acho que os princípios de justiça são vagos, né, são indeterminados, né. E aí vem a segunda parte daquilo que eu falei, ela não é não só sociologicamente mais sensível, mas ela é politicamente orientada, no sentido de que a realização da justiça é uma tarefa mais prática do que teórica e deve ser levada adiante pela soberania popular, na resposta que o Rawls dá ao Habermas, né? Então, nesse sentido, cabe aos cidadãos, no fundo, configurar e dizer, no fundo, o que são essas bases mais concreturas, as bases sociais de alto respeito. Eu acho que é uma tarefa política, essa. E eu acho que tem a ver com órgãos das discussões da esfera pública, com a legitimação política. Por isso eu acho que o Rawls introduziu a noção de justificação pública e princípio de legitimação. Eu sei que isso não responde nada, né? É, muita coisa, mas eu acho que encaminha uma questão de justiça, não nos deixa confortável, ela nos inquieta. Eu acho que nós temos que fazer as perguntas corretas, né? Nesse sentido, né? Um pouco também nessa direção, Franco, né? Essa é excelente essa questão, né? Uma sociedade, para funcionar bem, ela tem que ser eficiente no Rawls, né? Mas não pode ser só eficiente. Então, nesse caso, o Rawls claramente diz, olha, a eficiência está subordinada à justiça, né? Agora, quanto à liberdade e igualdade, e aí tem essa pretensão do Rawls de tentar dizer que resolveu esse problema, né? Quando ele diz que é uma prioridade o princípio das liberdades básicas, né? Essas liberdades básicas são as liberdades básicas iguais, né? Então, nesse sentido, eu evitaria um pouco essa dicotomia de achar que no Rawls ou a igualdade ou a liberdade, eu não sei se entendi exatamente a questão, mas não há uma prioridade nesse sentido entre esses dois valores, né? O que importa é nós temos que pensá-los juntos, né? As liberdades são igualmente distribuídas. Uma sociedade só eficiente, meritocrática, por exemplo, claramente ela não teria dificuldade de se manter ao longo do tempo, porque não geraria na maioria dos cidadãos que não estão naquelas posições sociais, né, um sentimento de autorrespeito. Eu não sei que tem mais coisa envolvida na sua pergunta, mas eu teria que pensar um pouco mais com calma nisso, né. Do caso, o Alexandre tem mais uma. Alexandre, Henrique, desculpa, Henrique. Eu acho que o Rawls tem bons argumentos para a ação afirmativa, mas não tem nenhum argumento para a política de identidade, né? Eu acho que os argumentos do Rawls são assim, nós temos que tomar medidas específicas, mas não porque os indivíduos têm uma certa identidade que tem que ser reconhecida, mas porque aquelas pessoas que estão numa certa etnia ou gênero estão em relações sociais degradantes, ou posições sociais degradantes, né? Ou sujeitos a relações sociais arbitrárias, sofrem discriminação, humilhação, etc. Mas não é necessário nenhuma teoria da identidade para isso, né? Eu acho que justifica-se a política de ação afirmativa a partir do segundo princípio da justiça e da igualdade de oportunidades, que é uma maneira de ver. É claro que tem muito mais complicações aí, porque tem que ver a ordem lexical dos princípios, isso não fere as liberdades, mas eu veria uma opinião, seria por essa via, né?
Mas não política de identidade. Eu acho que as políticas de ação afirmativa não devem ser entendidas como políticas de identidade, mas políticas de direitos, né, fundamentais. Tá? Acho que por aí. Só a questão de vocabulário, eu usei como adjetivo, né? Extensão liberal, né? Era simplesmente, em nenhum momento pensei em qualificar nenhum como liberal, como ser liberal, só um modo como a extensão permite mais casos que a outra. Só isso, só vocabulário. As palavras semelhantes, são, os sentidos são diferentes. Tadeu, Repa e... Qual é o nome do colega ali? Matheus. Então, 3 perguntas essas. Depois nós vamos ver como é o nome da colega. Eduardo. Então aí vai para a outra rodada. Denilson, é mais uma observação. Com a tua fala agora, princípios são indeterminados, vai assim por diante. Em primeiro lugar, são princípios, não são regras. Eu acho que isso é fundamental em Rawls. Segundo, um princípio que trata de direitos fundamentais e apresenta uma lista de direitos e verdades fundamentais, é possível ser mais determinado que isso, enquanto princípio orientador de toda a estrutura jurídica, por exemplo? Eu acho complicado. Exigir mais determinação do princípio do que uma regra. Retomando o debate sobre o jogo de 2005. Só para contextualizar, eu como corintiano disse para o Vladimir, bom, você não pode se queixar, né? Porque o juiz, como positivista, né, há total legitimidade no que o juiz decidiu. Né? Então, e deu o título ao Corinthians. A mesa está contra ti. Não, a questão é, na verdade, eu queria que você retomasse o final, porque eu acho que eu perdi alguma coisa. Que é justamente qual que é exatamente o papel da moral aí na concepção do Hart, para se ela é complementar aí ao direito ou não. Isso que eu queria que pudesse, então, basear essa queixa de legitimidade em relação à decisão do juiz. Na verdade, tenho 2 perguntas, uma para o Vladimir e outra para o professor Velho. Primeiro, para o Vladimir, houve alguma mudança substancial na noção de regra entre o Concept of Law e o Esselstyn Bentham? Eu sei, a gente já discutiu isso, mas ainda... E, professor Velho, qual eu achei o argumento semelhante ao argumento do Dworkin no Taking Right Seriously. E qual a semelhanças diferentes em relação ao argumento do Dworkin? Certo. Ok, então, agora podem responder. Não, a questão da moralidade no final foi introduzida quando o Hart passou a analisar a distinção entre autoridade teórica e autoridade prática, né? E que, assim como na autoridade teórica ele tem autoridade porque anteriormente às razões serem peremptórias há uma crença de que ele tem mais probabilidade de estar certo, na autoridade prática também essa razão peremptória, razão prática peremptória, suporia uma suposição de que isso que ele diz é bom, né? É correto no sentido de bom. E o Hart objeta ao Haas aqui especificamente, dizendo que as razões pelas quais nós tomamos a razão como peremptória e independente de conteúdo, ela pode ser por diversas finalidades, entre elas as razões morais, mas que não necessariamente a razão pela qual as pessoas que compartem uma regra social tomam esta regra como razão peremptória em virtude da sua moralidade, mas em virtude da sua eficiência, em virtude da... Portanto, não há uma conexão necessária entre o direito e a moral. Isso ele vai ficar até a morte, essa distinção. E com relação ao Matheus, não sei, é fogo amigo essa pergunta aí, né? Mas eu não vejo, em princípio, eu não vejo incompatibilidade entre elas, né? Parece que o Hart está afinando um pouco,
Principalmente porque em 1979, 75, 79, o Haas escreve aqueles dois livros, né, Practical Reason Norms e a Autoridade do Direito. Só que ele tributa ao Hobbes ele disse, o que ele está fazendo eu concordo, mas eu peguei no Hobbes, não peguei dele. Né? Claro que é surpreendente ver o Hart fazendo esse tipo, né, de análise para quem está acostumado com o conceito de direito de 61. Né? Mas, na verdade, a estratégia argumentativa dele é começar com o Bentham, né, mostrar que a noção de comando ela é uma noção equivocada, mas ela aponta para essa dimensão da razão autoritativa. Né? Então ele pega mais como uma estratégia de argumentação, né? O Bentham. Claro, mostra a insuficiência da noção de comando e de hábito de obediência, que já está no conceito de direito, bem antes, né? Mas eu não saberia te responder, mas eu acho que não há incompatibilidade entre elas, pelo menos. Agora, se isso é uma mudança, acho que é uma especificação, talvez, né? Mas aí, apenas uma opinião. Bom, quanto ao comentário, eu concordo plenamente. Eu acho que não dá para determinar mais princípios. Aí eu acho que extrapola a tarefa de uma filosofia da justiça, não vai transformá-los em regras, mas somente princípios. Né? Princípios servem para nós selecionarmos os casos, né, e elaborarmos as regras. Né? Então acho que concordo plenamente contigo. Determinar mais do que aquela lista básica é o filósofo exercer a tarefa do cidadão. Né? Aí seria um paternalismo filosófico, né, do rei filósofo que deduz a sociedade a partir da prancheta, né? Da prancheta do escritório dele. Né? A sua questão, poxa, é muito teria que elaborar um novo texto para escrever essa semelhança, certamente semelhança de working laws, né? Eu diria que há uma diferença fundamental que é de modo de justificação. Eu acho que é aí que está um ponto diferente. Eu acho que é uma diferença mais filosófica do que de resultado prático, né? Na verdade, é um texto do Work que escreve sobre o Rawls que está dentro do... Reading Rawls? Não, é o Original Position, que foi publicado junto com o texto do Hart. Norman Daniels, Reading Rawls. Tá lá, né? E daí ele foi publicado depois no Taking Right Seriously. Que aí ele defende mais ou menos o que me pareceu que estava sendo defendido aqui. O senhor estava defendendo, que é sobre o autorrespeito e a igualdade em relação aos princípios. Oi? Tá bom, companhia. Mas eu acho que a noção de autorrespeito... eu acho que é isso mesmo. Pensar. É que se a gente comprar essa briga, eu transformo o Rawls numa doutrina abrangente, né? Esse é o problema. Eu não queria assumir essa diferença, essa similitude. Porque esse lado, por isso eu falei, se tu fala um problema, o sentido interno da autonomia, né? Toda vez que você tenta provar isso, você compra uma doutrina abrangente, né? Como Honeck, uma teoria da identidade, no caso do Rawls, uma certa psicologia moral da formação do senso moral e tal, e que depois o Rawls disse que deu problemas para ele e tal, né? Por isso a teoria da justiça tem vários níveis de justificação, ela joga em vários tabuleiros, digamos assim. No caso do Rawls, tenta mostrar que na verdade essa noção de autorrespeito está na própria razão prática, está um pouco diferente, né? Eu tenho que pensar, na verdade, mais sobre isso. Mas, vamos dizer que há semelhanças, né? Certo. Maria Eduarda, não sei se tem mais ali, a última rodada. Certo, então a última pergunta. Para o professor Werner também, eu queria te pedir outra comparação entre essa noção de autorrespeito, autoestima e autoconfiança em Rawls e Honeck, que o senhor até mencionou, mas não aprofundou. É muita coisa. Não, veja só, no caso do Honeck, né, o que é primordial no Honeck, a relação primordial é a relação de autoconfiança, né, digamos, aquela que se forma em diferentes esferas de conhecimento, né, a relação imediata, no caso do Honeck é essa, são níveis distintos, né, de relação de conhecimento. Você tem a primeira de autoconfiança, que serve mesmo como
background, né, para você ter outras experiências de autorreconhecimento. Daí o autorrespeito, né, pelas relações político-jurídicas, né, e a relação de autoestima que deriva do reconhecimento social ou do princípio da realização em obras posteriores. Né. No caso do Rawls, né, claro, no caso do Mono está relacionado com a formação bem-sucedida da identidade prática de si mesmo. Né. Então, para você ter uma formação bem-sucedida da identidade prática, você tem que ter essas relações positivas consigo mesmo, que dependem dessas várias dimensões das relações de reconhecimento. Né. Então, tem uma teoria da formação bem-sucedida da identidade como pano de fundo. Né. No caso do Rawls, há uma inversão disso tudo. Né. O que importa para ele é a relação de autorrespeito, que tem essas duas implicações. Né. Ela tem duas, ela não explora isso de qual é a relação, mas é uma relação de sentimento de estima social, né, de estima e autoestima e de autoconfiança. Né. Mas não compra nenhuma teoria da formação da identidade. Né. Na verdade, o indivíduo é respeitado como pessoa moral. Né. Então, o custo de justificação para o Rawls é um pouco menor do que o custo de justificação do Honneth. Né. Acho que o Honneth compra bem mais problemas. Né. E voltando a uma coisa que eu falei no início, né, eu tenho dúvida se isso é de fato um problema, porque é muito difícil medir. Como é que eu sei que alguém tem um sentimento interno de autonomia, né? A não ser que eu descubra mecanismos de neurociência para descobrir lá no cérebro, nas relações que a pessoa tem. É muito difícil isso, né? Essa coisa do interno, assim. Por isso é um problema. Não é. A gente pode ter só teorias filosóficas, eu acho, por enquanto, sobre isso aí, né? Compra-se mais problemas do que soluções, eu acho que com isso aí. Certo, então nós agradecemos aos participantes desta primeira rodada desta mesa. Agora são 5 minutos para as 4. Às 4h20 vamos nos encontrar para 4h15, 4h20, né? Para a segunda parte.